Então, presidente, a nova regra fiscal ela foi aprovada de volta na Câmara dos Deputados e o governo ele quer ver a conclusão no Senado ainda neste mês de junho, né, antes desse recesso parlamentar. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI do Senado, que é o Vanderlan Cardoso, e o relator do arcabouço fiscal, que é o Omar Aziz, eles estão prevendo a votação do texto já na próxima semana. Os senadores acreditam que a nova regra deve ser votada pela comissão aí entre terça, dia 20, e quinta-feira, dia 22, aí da semana que vem. O Não, relator... terça-feira no CAI, né? CAI Isso, é Comissão de Assuntos Econômicos, que é do perfeito. Senado. Aí vai votar na Isso, comissão e ainda já na semana que vem vai para plenário? isso. Após a votação na CAI, a proposta terá de passar ainda pelo plenário da Casa. Isso, mas aí ele tá entendendo que isso não vai acontecer semana que vem. Isso mesmo. Entre terça, dia 20 e quinta-feira, dia 22, aí da próxima semana. Inclusive, o relator da proposta, né, presidente do novo marco fiscal no Senado, o Omar Aziz, ele se reuniu na tarde dessa terça-feira, no caso ontem, com o ministro da Fazenda, aí com o Fernando Haddad, para tratar o tema e, inclusive, o Ministério da Fazenda, ele não pediu ajustes no texto para não ter nenhum tipo de atraso, não adiar a votação da proposta. Mas, Há uma reclamação geral eu estou falando de sindicatos, de todo mundo, que eles estão reclamando do, do Fernando Haddad, que eles acham que o Fernando Haddad está sendo flexível demais com as imposições que estão sendo colocadas. E aí eu acho que o Haddad não faz nada que o presidente da República não queira. Não é isso? Mas vai, desculpa, eu te atrapalhei, Vanessa. não, presidente, eu só iria destacar também que o Omar Aziz, né, o relator, ele também vai se reunir com o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, para justamente conversar sobre algumas possíveis alterações no texto da matéria. E também está previsto para participar desse encontro o líder do governo no Congresso, o senador Radolfo Rodrigues, e o deputado Cláudio Cajado, que foi o relator na casa iniciadora. Eles estão querendo tirar duas coisas que o Congresso colocou, que a Câmara colocou. Você chegou a verificar? Sim, sim. São dois pontos que o Senado não está concordando, que foram colocados pelo Cajado para tirar. Gente, a gente está contextualizando isso aqui, e isso aqui é extremamente importante para as discussões de 2024. Então não fica dizendo, não quero falar sobre arcabouço fiscal. Tem que falar sobre arcabouço fiscal. Porque se a gente quiser discutir alguma coisa para 2024, o arcabouço fiscal tem que ser votado agora e assim, liberando o governo de algumas demandas que foram impostas pelo Cajado aí. O Cajado deu uma cajadada lá e atrapalhou. Mas mesmo assim, você vê que o governo quer acelerar. Entende? Eu estava vendo uma matéria do Omar Aziz hoje de manhã, onde ele dizia, são muitas emendas. Até a hora que eu estava lendo a matéria, já eram 37 emendas. E ele tem até, se eu não me engano, até um dia dessa semana, não sei exatamente qual é o dia, que também está me faltando a memória aqui, para colocar mais, ele estava garantindo que apareceriam mais emendas. Então, é assim, mas dentro das principais propostas a serem colocadas, são duas que eles não concordam que foram colocadas. Então, a discussão aqui se a Câmara aceitar que tire, não precisa passar pela Câmara de novo. Entendeu? Por isso que ele vai sentar para negociar com o Arthur Lira. A gente tem que ver só o seguinte, tudo a gente precisa só entender, tá? Você lembra quando o arcabouço fiscal foi votado? Havia uma crise institucional, não vou chamar, mas uma crise entre governo e Câmara dos Deputados. Lembra? O governo tinha perdido deixaram de ser votadas algumas questões lá do decreto, não, da medida provisória que o governo tentou aprovar. O governo editou, o Congresso Nacional foi barganhando, mas acho que essa crise toda ela já passou. Esses jabutis que são colocados mesmo no arcabouço fiscal, o cara coloca para ter moeda de troca. O governo não reagiu, tá bom, deixa aprovar. Só que aí agora está tentando tirar no Senado, já em outro momento entre governo federal
e Câmara dos Deputados. Então, isso tudo, gente, precisa a gente fazer essa reflexão aqui agora, que é importante. Sim, presidente, até para responder a sua pergunta, né, sobre essas retiradas, as sugestões de mudanças, na verdade, apresentadas por senadores que querem excluir essas novas limitações de gasto, são 3 categorias de despesas consideradas fundamentais e estratégicas, que é o piso salarial da enfermagem, aprovado aí no fim do ano passado, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o Fundeb. Isso, que financia o ensino básico no país. E, por fim, o Fundo Constitucional do Distrito Federal, que é repassado pela União para ajudar a custear a saúde, a educação e a segurança pública da capital. Mas a gente só está falando de 3 demandas, tá? Sim. O Omar Aziz, assim como o Randolph Rodrigues, participaram, e aí vota no passado, da CPI da Covid, lembra? O Omar Aziz era o presidente da CPI da Covid e ele bateu muito na tecla da questão da saúde. Por isso, o peso da enfermagem. Na verdade, eles estão retirando isso para que isso não seja um peso para o governo financeiro. E aí o governo teria a condição de ter mais gastos. Eu vou voltar no tempo aqui de uma reunião, eu sempre vou bater nesta tecla, porque estava presente nessa reunião Sérgio Nilo e a doutora Thalita, junto com Gilson, o diretor Gilson, a diretora Sueli e o doutor Rian. Foi no encontro jurídico que teve da Condicef e, na abertura, quem falou foi Sérgio Mendonça, o então secretário de Relações de Trabalho do Ministério da Gestão e Inovação. Na abertura ele disse: para 2024 nós teremos reestruturação de carreira. Por isso que naquele momento para mim foi muito forte e a gente fizesse uma rediscussão ou uma discussão que viesse referendado pela Condicef para a gente falar, para a gente fazer e apresentar a proposta de reestruturação. A proposta de reestruturação que a gente apresentou, e isso sempre foi uma das características que eu tive de negociar, é discutir antes com os atores envolvidos. No caso, o Ministério da Defesa / Comando da Marinha. Ele até participou das reuniões comigo, onde a fala inicial, aquilo que foi acordado inicialmente, era a reestruturação do PCCTM nos moldes de ciência e tecnologia. Então, o que a gente apresentou foi basicamente aquilo que já tinha sido discutido internamente. Só que a gente precisava, o Ministério da Defesa / Comando da Marinha, eles aceitaram as propostas que foram colocadas, a gente apresentou a proposta e foi aprovado pela categoria. E aí vem as discussões aqui. Só que hoje a gente precisa, de fato, da aprovação do arcabouço fiscal, porque sem ele não vai haver discussão nenhuma. Assim, muito me chama a atenção o fato do ministro da Economia, não, ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não querer mexer em nada. Não chama a atenção de vocês? Botar um monte de coisa. Não foi, Nilo? Nilo sabe do que eu estou falando, das cobranças que o movimento sindical principalmente fala, daquele que representa os servidores, está questionando o fato deles terem colocado gatilhos que nos prejudicam. Tem um gatilho que diz que se o governo não atingir a meta, não é isso, Sérgio Nilo? O servidor vai ter salário congelado, não vai ter concurso público. Gente, isso tudo foi uma discussão do último governo. Não tivemos discussão de reajuste salarial e não tivemos concurso público. É exatamente esse gatilho que está sendo colocado pelo Congresso, pela Câmara dos Deputados, e que o governo diz, não quero que mexa. Isso me chama a atenção para ver. O governo está com uma expectativa alta de que as metas serão atingidas. Porque tudo que está posto aí só vai acontecer se o governo, em 2 anos, não atingir a meta. Isso mesmo, presidente. Isso mesmo. E a gente consegue aí destacar que são as proibições, na verdade, serão acrescentadas às existentes aí dos gatilhos do primeiro ano, se furar o teto de gastos, aí entra o aumento de salário no funcionalismo público, admissão ou contratação de pessoal e a própria realização do concurso público. Nilo sabe do que eu estou falando. A gente participa de alguns fóruns aí sindicais. Sim.
Assim, pô, o movimento sindical está batendo pesado. Pô, eu já vivi o governo anterior do presidente Lula e o governo anterior. Ele, com todas as críticas... Ué, saiu do ar aqui? O que deu? Não, está no ar, presidente. Ah, não, minha tela é que desligou aqui. Ficou escuro. Começa a falar do arcabouço. A minha, de vez em quando, acontece aqui. Não, é que eu achei que eu tivesse caído no calabouço. É que o nome é assustador. Deixa eu fazer Não, mais. eu tenho falado muito sobre essa questão e tenho insistido muito desde sempre, né? Desde que veio essa questão do ano passado, porque o calabouço e o arcabouço fiscal é aquilo que o governo está acreditando que vai dar liberdade a ele de agir em cima daquilo que já estava estabelecido antes que foi muito ruim para todos nós servidores, que foi o teto de gastos. Pô, antes você tinha um teto de gastos que não dava para o presidente da República uma possibilidade de em 2 anos crescer. O governo já estava trabalhando, na época, eu vou falar até sobre essa questão, porque essa é da época do Zero ainda, jornalista, quando participava das nossas lives aqui, o Zero já dizia que o governo estava com muitas possibilidades de ter crescimento econômico por conta da exportação aí, oriunda principalmente do agronegócio. O governo ia atingir recordes de arrecadação por conta disso. Então, é algo que já está sendo desenhado desde lá de trás. E o governo, no mês passado, teve uma alta na arrecadação. A gente está falando disso aqui porque isso é altamente importante. E o governo está apostando, e o presidente Lula tem se movimentado no sentido de fazer a economia crescer internamente. Isso tudo ajuda o governo a bater as metas, e eu acho que é uma expectativa de todo mundo. Só que quem está lá no Congresso Nacional, e aí o presidente do Congresso Nacional se coloca, né, nessa história de esquerda, direita, e é assim, quem é do lado direito, vamos colocar assim, né, eu não gosto dessa terminologia, que acho que ela é muito ruim, porque eu já disse para todo mundo aqui, ele vai concordar comigo, a gente é de marinha, entende? Esquerda é bombordo, direita é boreste. Então, quem está se colocando a bombordo, quem está se colocando a bombordo e quem está se colocando a boreste, nesse caso aqui, boreste, está dizendo aí que, pô, eu não acredito em Estado mínimo, Estado máximo, essas paradas todas, não quer concurso público e não quer reajuste de servidor, porque acha que o governo está tendo gastos. É isso? Para a gente aumenta o negócio, para a gente aumenta investimento. Então, acho que o governo só vai sentar para conversar com a gente quando for aprovado o arcabouço fiscal.